Olá, seja bem-vindo. Empresários de Sucesso TV está no ar. Vamos conversar com Clarissa Aline Paier Rodella Contato, sócia fundadora do escritório Advocacia Rodella. Clarissa, seja muito bem-vinda ao Empresários de Sucesso. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Clarissa, como tem sido a atuação da Advocacia Rodella junto às construtoras, incorporadoras e loteadoras? Então, nós aqui na Advocacia Rodella, nós atuamos de uma forma preventiva, consultiva, contenciosa, né? Então, o que que a gente faz? Nós pautamos a nossa atuação não só na parte técnica, né, da lei, da doutrina, da jurisprudência, mas também de uma forma estratégica, né, entendendo as questões estratégicas do negócio, de forma que esse negócio dos clientes tenha sustentabilidade. E o que você pode destacar nessa área nos últimos tempos? Então, assim, falando de uma forma bem rápida, existiram muitas modificações, né, na legislação com essa pandemia, na parte tributária, trabalhista, que é a área de atuação aqui do escritório, na parte de contratos também, né, nós temos verificado uma atuação cada vez mais ágil, né, em relação aos adquirentes que estão inadimplentes, questões de negociação, também as renegociações referentes a prazo de entrega de obra, né? Enfim, além dos 180 dias da data prevista inicialmente para as entregas. Nós temos também feito bastante revisões em contratos padrão de empreendimentos, que é algo extremamente necessário, é algo que precisa ser feito periodicamente, né? Até porque hoje, atualmente, nós já temos um direcionamento mais concreto mesmo da lei dos distratos, né? De um posicionamento jurisprudencial e também na questão da LGPD. A gente tem atuado bastante dessas duas frentes. E desses dois últimos temas, quando exatamente as empresas precisam começar a se mobilizar? Então, na verdade, o ideal seria que já tivesse havido essa mobilização, né? São leis que já entraram em vigor, então, assim, todos os contratos, mas não só eles, deveriam ser revistos. Mas a gente propõe o quê? Uma atuação antes até dos contratos, né? Na parte de marketing, né? Quando faz a captura dos leads, como proceder, também a questão do departamento comercial, né? Na hora que pega uma proposta de um adquirente, por exemplo. Nessas questões de contratos, o leque é muito amplo, porque se nós formos pensar, existem outras contratações, né? Existem as contratações trabalhistas, então a gente precisa também ficar de olho aberto nas questões dos parceiros, dos fornecedores, de quaisquer outros colaboradores que tenham o quê? Dados pessoais inseridos ali naquela empresa, naquele ambiente, né? Então, essa redação, essa implementação precisa ser observada bem de perto. Mas sem Autoridade Nacional de Proteção de Dados instituída, podem ocorrer sanções às empresas que ainda não se adequaram? Olha, sim, né? Inclusive nós vimos um caso recente de uma construtora que já foi condenada a uma sanção na esfera judicial, porque na verdade não é só o ordenamento jurídico, ele é muito amplo, né? Então, assim, existe todo um sistema, por exemplo, nacional, né, de defesa do consumidor, existe a atuação do Ministério Público, associações de classe, organizações do terceiro setor, que o quê? Que acontece? As incorporadoras, loteadoras e construtoras, elas podem sofrer inclusive ações coletivas, né? Então, se a gente for pensar, tem que
tem que pensar, inclusive, na questão da própria inversão do ônus da prova, né? Que a empresa teria que provar que ela está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. É isso que eu ia te perguntar. Como é que as empresas devem se comportar nesse momento? Eu imagino que estejam com muitas dúvidas, né? Sim, nós vemos diversas dúvidas, né? Até porque ainda não tem uma consolidação jurisprudencial. Mas essas empresas, elas são detentoras de dados pessoais, certo? Elas podem ser, inclusive, controladoras desses dados. Então, elas precisam o quê? Buscar garantir uma segurança plena desses dados, né? Dessas informações. E então, assim, torna-se indispensável um sistema de proteção mais avançado. Tem toda uma questão de criptografia, algumas empresas têm a questão de blockchain, né, monitoramentos, diligências, né, constantes, periódicas, para ver se elas estão realmente adequadas, né, porque é toda uma questão de cultura também dentro das empresas, das organizações, né? Por isso que a gente também precisa oferecer treinamentos para os colaboradores, né? Saber que medidas que a gente tomaria, né? No caso de precisar de uma ação reparadora, né? Nos casos que ocorrerem as violações, de fato. Mas não é só isso, sabe? A gente tem que pensar assim de uma maneira mais é, geral, né? A questão das boas práticas, instituição de programa de conformidade por meio de compliance, né? Estabelecer as políticas de privacidade, né? E que as autorizações de uso de dados elas sejam de forma bem específica, bem clara, não pode ser uma coisa genérica, né? E tudo isso gera o quê? Gera uma sustentabilidade naquele negócio, né? Tem toda uma questão de boas práticas, hoje em dia se fala-se muito em governança corporativa também, né? É tudo para quê? Para que essas empresas consigam prolongar a vida delas no tempo. E o que mais seria importante ressaltar às empresas nesse momento aí de adaptação, de transição? Olha, eu entendo, acredito que existem algumas, vou dizer aqui, algumas dicas que a gente poderia dar, né? Primeiro, que ela procure outras hipóteses de tratamento desses dados pessoais, né, caso não seja por meio do consentimento, né? O consentimento do titular dos dados pessoais, ele é uma coisa assim que pode ser revogado a qualquer momento. Então, ele não é algo seguro, né? Mas existem várias outras hipóteses de tratamento, né, na própria lei. Então, que isso seja averiguado de uma forma bem esmiuçada pelo profissional que estiver à frente dessa implementação de LGPD. Outra coisa, eu entendo que deve ser implementada uma cadeia de custódia mesmo, durante todo o ciclo de vida do dado, né? Mesmo que ele não houver sido compartilhado com terceiros. Que a empresa também dê atenção à segurança da informação e cuidado com o banco de dados que ela tem lá, inclusive no setor de marketing, por exemplo, né? Às vezes fala assim, ah, mas eu não estou usando esse dado fica aqui, enfim, mas não vai haver esse tipo de desculpas, né? Porque o dado, mesmo parado, ele, para fins da lei, ele é considerado um dado tratado. Clarissa, qual a mensagem final que você deixa para as empresas? Olha, entendo que as palavras-chaves aqui nesse momento seriam adaptação e também a contratação de profissionais capacitados, né? Precisa sempre haver uma redação correta nos contratos, essa revisão periódica que nós falamos agora há pouco, né? Referente também à lei dos distratos, né? Conhecida como lei dos distratos,
Porque, veja, toda essa parece muito trabalhoso, mas é um investimento, né, para essas empresas, porque tudo isso gera o quê? Uma boa reputação, volto a falar na sustentabilidade, né, gera um diferencial competitivo, né, atração de investidores, atração de clientes, uma efetiva diminuição do passivo, né? Então, que a gente possa enxergar com bons olhos toda essa fase de transição, né? Até porque, só exemplificando, acho que nesse tema da LGPD, nenhuma empresa quer ter o seu nome vinculado a uma publicidade aí de uma violação cometida, porque isso afeta a reputação, ou mesmo um bloqueio, de atuação. Por quê? Porque isso potencializa a perda de clientes e de faturamento, né? Então, que a gente possa realmente ver com bons olhos e colocar a mão na massa para realmente isso daí tudo acontecer. Clarissa, muito obrigada pela sua participação no programa e por todos esses esclarecimentos aí sobre a LGPD. Eu que agradeço. Obrigada. Eu conversei com Clarissa Aline Paier Rodella Contato, sócia fundadora do escritório Advocacia Rodella. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima!